amigos e amigas encarnados e desencarnados que vieram participar conosco deste encontro. Sejam todos bem-vindos à sala virtual do Centro Espírita Bezerra de Menezes, sob a assistência do nosso Mestre Jesus. Daremos início anunciando o palestrante de hoje. É o nosso amigo, senhor Almir Santos, trabalhador desta casa, Bezerra de Menezes. O tema que será exposto pelo seu Almir é A Verdade, extraído do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto. Iniciaremos com a leitura de harmonização no livrete Gotas de Esperança. Deixa eu começar. Essa é a nossa leitura de harmonização. Você é uma centelha divina. Centelha divina significa energia que nasce de Deus e atua em nós, trazendo a vida, a saúde e a paz. Agradeça a Deus essa energia que há em você, essa força amorosa que lhe garante a existência. Veja atuando nos outros, sinta que eles são filhos de Deus, como você. Compreenda isso. Essa compreensão lhe aumentará o amor. Assim como você, eles querem ser amados e bem tratados. A centelha divina é a mesma em todos. A centelha divina impele-nos a ser tão bons para com os outros como queremos que sejam para conosco. Então, essa foi a nossa leitura de harmonização. E agora nós vamos fazer. A nossa prece inicial não será espontânea. Ela foi retirada do livro Terapêutica de Emergência. Tem como título Oração do Servo. Oração do Servo Imperfeito, de Bezerra de Menezes. Então, a oração do servo imperfeito. Será essa a nossa oração. Senhor, abençoa-nos, servos imperfeitos que reconhecemos ser, na longa trilha do processo de nossa evolução. Encontramos-nos emaranhados em nossos pretéritos, onde os espículos da imperfeição acicatam as nossas necessidades. Deslumbrados pelo sol da madrugada nova, comprazemo-nos na noite demorada que nos retém, chafurdados na incompreensão e no desequilíbrio. Prometendo renovação e paz, detemo-nos na intriga e na desídia. Buscando o planalto de redenção, retemo-nos no pantanal do vício. Aspirando liberdade e glória, alegamo-nos à paixão escravizante e ao defeito perturbador. Contigo, aprendemos que vencedor é aquele que cede, ditoso é aquele que serve, feliz é aquele que doa, fiel é aquele que renuncia. Não obstante, disputamos nos combates aguerridos da inferioridade os primeiros lugares. Nos banquetes da fatuidade humana, os ouropéis, as aguerridas disputas da pequenez carnal, sem nos darmos conta de que tu, Senhor, excelso governador da terra, abandonaste um dia o sólio do empíreo para refugiar-te na manjedoura, ensejando-nos a madrugada imperecível que traça o rastro luminoso desde o presépio de Belém à cruz de Jerusalém, a fim de dizer-nos que a ressurreição gloriosa é contingência inevitável da morte, em sombras para o dia imorredouro da plenitude. Abençoa-nos, portanto, Senhor,
Aos discípulos que te desejamos servir e amar, construindo no mundo a era nova, que o teu evangelho restaurado nos traz, a fim de que possamos, no termo da jornada, dizer como o converso de Damasco: já não sou eu quem vive, mas tu, Senhor, vives em mim. Bezerra de Menezes. Agora, Silomir, o senhor é que vai dar continuidade. Vamos então, vou fazer o compartilhamento da tela para a gente compartilhar aqui a nossa proposta de hoje do Espírito Hamed através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Renovando Atitudes. E linda prece do doutor. Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, vou fazer o compartilhamento aqui da tela. Ó. Vocês estão conseguindo ver aí a exposição? Sim. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Então, só Okay. está bem pequenininha, não sei se é assim mesmo. Está bem pequeno. Não, no celular a gente faz os slides para a tela maior, né? Mas hoje não foi possível a gente fazer ali no presencial, mas a gente vai depois enviar os slides, a Caritas vai fazer essa gentileza para a gente, tanto no PowerPoint quanto em PDF. Aí dá para vocês verem no computador. Quem tem computador, sim, acredito que esteja vendo maior, é isso, Caritas, ou não? Também vê pequeno, mas dá para ver. Tá, joia. Então, vamos lá. Como foi passado pela nossa irmã Zilda, olha, depois dessa prece maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, sublime, potencializou a nossa coragem de seguir em frente na nossa caminhada. E a nossa palestra, deixa eu voltar um pouquinho, é sobre o tema definido por Hamed, a verdade, que é tirado de uma passagem do Evangelho. O nosso objetivo é que, ao fim dessa exposição, desse compartilhamento, nós conheçamos e possamos refletir sobre uma proposta que Hamed traz para nós, para que possamos encontrar a verdade a qual se referia Jesus. Então, nós vamos ver essa proposta e ele vai fazer uma análise para chegar até a conclusão do que ele quer transmitir para a gente em relação a esse encontro, nosso encontro com a verdade. E vamos, para cumprir o nosso objetivo, caminhar através do seguinte roteiro: uma introdução, vamos falar, Hamed, na verdade, vai falar sobre a ilusão da nossa percepção, depois, informações sobre a verdade, onde ele nos dá uma orientação maravilhosa sobre como buscarmos essa verdade. E, no final, ele nos coloca uma ferramenta fundamental, importante, para a gente estar alinhado com essa verdade que o mestre nos trouxe, nos propõe, que é a percepção intuitiva. Vamos, então, agora para a introdução. E a introdução, na verdade, é a passagem do Evangelho que gerou toda essa linha de raciocínio, esses pontos de vista que o Hamed traz para nós com muito carinho. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O tópico é também Meu reino não é desse mundo, item 1. E se trata de um diálogo, do diálogo de Pilatos com Jesus. E Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença,
disse-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Só que Pilatos insiste na conversa, nessa inquirição, interrogação que está fazendo a Jesus, e na curiosidade que ele tem também. Ele continua, né? Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E como vamos pertencer a essa verdade? É que o Hamed vai comentar conosco, vai comentar para nós, vai trazer, como eu falei ainda há pouco, uma linha de raciocínio maravilhosa e algumas percepções para ampliar a nossa possibilidade de termos essa conexão com a verdade divina que Jesus nos trouxe. Só uma curiosidade, gente. O Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, terminou no versículo 37. Porém, na Bíblia, eu pesquisei, tem o versículo 38, em que Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? E na Bíblia, essa pergunta não está com a resposta. Passa para o momento em que Pilatos se dirige aos judeus. Ele estava ali na sacada, né, de um local, e ele se dirige aos judeus. Na Bíblia que eu consultei, não tem a resposta de Jesus sobre o que é a verdade. Eu achei interessante e estou compartilhando aqui conosco. E aí nós vamos começar com a colocação, o ponto de vista que Hamed traz sobre a nossa percepção das coisas, sobre a ilusão que nós temos. E isso aí já são textos tirados na íntegra ali do livro, e eu acrescentei alguma coisa, alguns assuntos, para ampliar mais o nosso esclarecimento sobre o que Hamed está passando. Então, Hamed fala sobre a ilusão. Tem essa imagem de Adão e Eva, nós vamos já saber por quê. Hamed diz assim: a ilusão nos impede que realmente tenhamos os olhos de ver e, porque não buscamos a verdade, projetamos nos outros o que não podemos aceitar como nosso. E nós estudamos bastante, temos estudado nas obras psicológicas de Joana de Ângeles, essa verdade que nós reprimimos são as nossas pendências, a psicologia analítica Jung, né, que chama de sombra. E um meio que nós temos de repressão, quando ela vem à tona, nós projetamos essas pendências no outro. É um mecanismo de fuga psicológica, como a psicologia fala. Mas Hamed continua: tentamos nos livrar de nossos próprios sentimentos, atribuindo-os a outras pessoas. Então, esses sentimentos gerados por essas pendências, nós não aceitamos em nós, mas estão lá no nosso subconsciente, e usamos esse mecanismo, como comentamos ainda há pouco, de projetar no outro. Por isso que o pai da psicanálise, Freud, ele diz que quanto mais Antônio fala de Pedro, mais a gente conhece sobre Antônio, porque, na verdade, ele está projetando em Pedro as suas pendências psicológicas. E aí Hamed cita Adão e Eva. Ele diz assim: Adão disse a Deus: eu não pequei, a culpa foi da mulher que me tentou. Foi a justificativa de Adão a Deus. Já a Eva, ela também justificou. A Eva se desculpou perante o Criador, dizendo: toda a discórdia ocorrida
cabe à maldita serpente. Enfim, a partir daí, né, simbolicamente, a origem da humanidade foi através de Adão e Eva. A doutrina espírita amplia os nossos conhecimentos. Sabemos que isso é uma simbologia, eles representam, né, a gênese da humanidade, biblicamente falando, mas Hamed conclui dizendo assim: assim somos todos nós. Quando desconhecemos os traços de nossa personalidade, condenamos fortemente e responsabilizamos os outros por aquilo que não podemos admitir em nós próprios. Como a gente já comentou mais 2 vezes, ainda há pouco, são mecanismos de fuga no qual o ego se utiliza para a gente, como eu sempre comento, né, não assumirmos o nosso BO, não aceitarmos que temos pendências. Só que essa não aceitação dessa verdade, Hamed está esclarecendo para nós que elas comprometem também nós nos identificarmos com a verdade divina. Ela gera um bloqueio. Não existe um bloqueio só para alguma coisa. Quando bloqueamos em nós, na nossa mente, assumirmos as verdades em relação às nossas pendências, nós estamos bloqueando também a possibilidade de crermos em outras verdades, além das crenças que já estão armazenadas, estão salvas, entre aspas, no nosso subconsciente. E Hamed continua: a nossa visão sobre as coisas pode enganar-nos, pode estar disforme sob determinados pontos de vista, pois, em realidade, ela se forjou entre nossas convicções mais profundas sobre aquilo que nós convencionamos chamar de certo e errado, isto é, verdadeiro ou falso. Então, na verdade, são propostas verdades ou mentiras para nós, conceitos de certo e errado em diversas questões, e quando nós aceitamos essas proposições, essas propostas, quando validamos ela, o nosso subconsciente ele salva essas propostas. E eles geram o que chamamos de crenças. E, na maioria das vezes, essas crenças que definem certo e errado acabam não nos limitando na possibilidade de estarmos receptivos a outros conceitos. Mesmo que conscientemente, racionalmente recebamos informações, mas aquelas crenças que estão lá no subconsciente, elas que vão determinar as nossas ações e até o nosso comportamento verbal em relação a determinado assunto. Muitas vezes a gente chama de teimosia, mas nós estamos mostrando ali, mas há uma reação. Essa reação é inerente do subconsciente, que ele arquivou aquelas verdades ou mentiras, conforme as recebemos, como crenças. Isso, na encarnação presente, muitas das vezes ela vem lá da infância. E Hamed comenta: na infância, por exemplo, se formos repreendidos duramente por demonstrarmos raiva, se formos colocados em situações vexatórias por aparentarmos medo, ou se formos ridicularizados por manifestarmos afeto e carinho, acabamos aprendendo a reprimir essas emoções, por serem consideradas feias, erradas e até pecaminosas, né? E pecaminosas por adultos, que Hamed define como insensíveis e recriminadores. Aí eu estava vendo ali na minha trajetória, quando pai e avô, né? Quantas vezes a gente adotou esse procedimento?
Ele fala, por exemplo, aqui das emoções. Um menino, por exemplo, o menino vai chorar. Eu, na minha infância, ouvi o meu pai falar: olha, homem não chora. E aquilo não é qualquer pessoa, né? A gente sempre comenta, que traz essa informação. É o nosso pai e a nossa mãe. Não necessariamente os biológicos, mas aqueles que estão cuidando de nós, que estão nos educando. E muitas das vezes a gente, na maioria das vezes, pelo menos na minha geração, e talvez ainda hoje, muitos de nós não temos conhecimento, né, do efeito que traz quando reprimimos, principalmente numa criança, algum comportamento sem orientá-lo. E eu trouxe até aqui um adendo a essa proposta de Hamed, que nós já colocamos em outros estudos. Eu não sei se as professoras aí conhecem Paulo Freire, que foi um educador brasileiro, e ele tem uma frase assim fantástica, que ele diz assim: educar não é cortar asas, e sim orientar o voo. Então, muitas das vezes, reprimimos as emoções, ou as nossas emoções foram reprimidas pelos nossos orientadores, principalmente os nossos pais, né? Que é quem nós validamos bastante, 100%, as orientações e que nos são passadas por eles. E muitas das vezes eles acabaram tolhindo as asas, né? Seja da nossa imaginação ou do nosso comportamento em relação às nossas emoções. E aí Hamed continua. E ele traz aqui os efeitos que essa repressão da infância faz em nós, acarreta em nós na nossa fase adulta. Ele diz assim: porém, não damos conta de que, ao adotarmos essa postura repressora, fomos reprimidos, aceitamos aquela repressão, aquele evento, aquela situação emocional que foi reprimida, nós vamos tomar como uma verdade ou uma mentira, um certo ou um errado, e o nosso subconsciente, como já comentamos, ele vai armazenar, vai salvar aquela proposta, e aí, a partir daí, dependendo das crenças limitantes que foram impostas para nós, colocadas, nós vamos, quando adultos, nos tornarmos criaturas inseguras e fracas. E, a partir daí, começamos a não confiar mais em nós mesmos. E são várias crenças relativas ao comportamento social, à religião, à profissão, dentre outras coisas, né? Dentro da religião, a fé, crenças limitantes. Às vezes, dentro do próprio ambiente religioso, nós somos limitados. Por exemplo, em determinado momento, a gente comenta sempre nos nossos estudos, a gente lá na infância ouve o pregador, o padre ou o pastor sobre aquela parábola, né, do jovem rico, quando Jesus comenta que é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E muitos de nós, quando religiosos, nós amaldiçoamos a riqueza. Então, uma criança, naquele momento, que está ali ao lado da família, do pai, da mãe, e ouve aquela invalidação da riqueza, né? Ser tratada a riqueza como uma maldição, ela vai crescer, né? Ela vai atingir a fase adulta crendo que a riqueza é uma maldição. E para reverter, às vezes, esse quadro, isso vai impactar na sua vida financeira, na sua prosperidade. Não só na parte financeira, mas tudo que for a nível de progresso, de prosperidade, ela vai estar com essa crença limitante, fazendo com que ela não siga em frente. Então, é interessante essa colocação que Hamed faz. E aí, são ilusões, e vamos passar agora, Hamed vai falar sobre a verdade, as percepções que nós temos sobre a verdade. E ele diz assim: se a nossa verdade não é admitida honestamente por nós, como podemos nos aproximar da verdade maior,
que é a verdade que Jesus nos trouxe. Por isso que Jesus diz: aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. E Hamed detalha o que é pertencer à verdade. Começa em sermos honestos conosco mesmo. Quando negamos as nossas verdades em relação às nossas pendências psicológicas, né, aqueles vícios que nós temos, quando nós reprimimos, nós estamos também reprimindo e bloqueando a possibilidade de nos aproximarmos da verdade maior. Essa crença limitante, ela vai gerar um bloqueio também para a verdade que Jesus nos traz. Por isso que Jesus nos fala sobre pertencermos à verdade. Quem pertence à verdade ouve a sua voz. Precisamos ser honestos conosco mesmo, não é para ninguém. A gente pode até dissimular nos ambientes em que nós interagimos, mas precisamos ser honestos conosco mesmo. E Hamed fala aqui, interessante, uma colocação que Hamed traz sobre o medo. Ele diz assim: sentir medo ou raiva quando houver necessidades autênticas, olha que interessante, seja para transpor algum obstáculo, seja para vencer barreiras naturais, é perfeitamente compreensível. Ele não diz, não, isso é lícito, é natural, não. É compreensível quando a raiva ou quando o medo estão sendo utilizados por nós, que são emoções que vão dar sinais para que nós possamos transpor algum obstáculo ou vencer alguma barreira. Por aí ele continua, porque a energia da raiva é um importante fator de defesa e o medo é um prudente mediador em situações perigosas. Então, o Hamed detalha bastante essa percepção que ele traz para nós sobre o medo e a raiva, quando houver necessidades autênticas. Então, no momento em que nós, por exemplo, nos magoamos, nós vamos, naquele momento, quando alguém nos decepciona, nós vamos sentir raiva. É uma emoção, ela está dando um sinal. Mas aí nós precisamos trabalhar essa raiva. E se tiver alguma coisa que ative em nós o medo, a emoção do medo, nós vamos sentir o medo. Não vamos reprimir, eu não posso sentir medo. Porém, eu vou controlar essa emoção. E para controlar, eu preciso saber qual foi o gatilho que disparou, né, que ativou essas emoções. E Hamed continua, falando sobre a verdade. Para que possamos encontrar a verdade a qual se referia Jesus, que foi ali o nosso objetivo, né? O texto do nosso objetivo, uma parte do texto, é preciso aceitar a nossa verdade. Olha que interessante o que Hamed está nos falando. Exercitando o nosso sentir quanto às nossas emoções e adequá-las corretamente à nossa vida. Vamos sentir, a emoção foi ativada, vamos sentir a emoção, mas nós temos que adequá-la. Eu não posso, no momento de raiva, tomar ações verbais ou ações físicas impensadas, impulsivas, por conta da emoção da raiva. E é o que Hamed diz aqui à frente. A sugestão feliz para essa questão das emoções, colocada aqui acima, é o equilíbrio e a integração de nossas energias íntimas. E nunca a repressão e o entorpecimento, nem tampouco a entrega incondicional à raiva, simplesmente. Senão, nós vamos nos tornar reféns e até prisioneiros dessas emoções. E levando-nos até a nos identificarmos com essas emoções como sendo um traço da nossa personalidade. Mas eu desde criança eu sou raivoso, eu tenho raiva, eu sou estressado. Não. Mesmo que seja desde criança,
no momento em que temos conhecimento dessas informações, desses esclarecimentos, é importante nós trabalharmos essa pendência. E não tem idade, porque é importante trabalharmos enquanto estamos encarnados, porque no corpo físico nós temos condições de trabalhar essas energias. É importante. E aí, eu trouxe aqui como é que nós vamos buscar esse equilíbrio. Vou voltar um pouquinho. Aqui, ó. Hamed nos fala que precisamos aceitar a nossa verdade. Aí eu trouxe aqui uma proposta que Joana de Anjos nos traz, que a gente sempre coloca nos nossos estudos, lá do livro Ser Consciente, Introdução, quando ela diz assim: o ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. Foi o que Hamed comentou no slide anterior. Aí Joana fala, aceitando-se como é, e com todo respeito à nossa venerada psicóloga, eu troco esse é por estar, para eu não esquecer que eu não sou a raiva, eu estou raivoso em determinados momentos. Aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Então, Joana de Anjos, a veneranda psicóloga, nos deixa bem claro. Eu vou aceitar a minha realidade psicológica, mas não vou me acomodar. Eu vou trabalhar o meu aprimoramento incessantemente. E ela continua. Somente consegue essa lucidez para essa aceitação e esse trabalho de aprimoramento aquele que se autoanalise. Então, se eu reprimir o sentimento, se eu reprimir a raiva, não, agora eu sou espírita, não posso mais ter raiva, não posso ter medo, a gente está adiando a necessidade de trabalharmos essas emoções. E aí, Joana fala que é preciso nos autoanalisarmos, ver qual foi o gatilho que disparou a emoção, para chegar na origem delas. Qual é a origem que dispara essas emoções, que dispara o gatilho? E aí, precisamos fazer essa autoanálise disposto a nos encontrarmos sem máscara, por isso colocamos essa imagem, sem dissimular. Para isso, é importante que nós, quando observarmos uma tendência psicológica, uma sombra, como a psicologia fala, em nós, analisarmos, aceitarmos, nós não podemos nos julgarmos, nem nos justificarmos, nem nos acusarmos e nem nos culparmos de nada. Apenas nos descobrirmos. Bom, então, autodescobrimento, que estudamos em 2 edições lá na nossa casa. Bom, fiz através da minha análise, da minha autoanálise, aceitando que tem uma imperfeição, cheguei até a origem dela. Então, não vou me julgar, nem me justificar, nem sentir culpa, nem me acusar, descobrir. E, a partir daí, nós vamos começar a dar sequência ou iniciar a nossa reforma íntima. E uma ferramenta importante é o autoconhecimento. Já Hamed, lá no livro Os Prazeres da Alma, ele traz assim umas informações valiosíssimas sobre autoconhecimento. Primeiro, Hamed define. Autoconhecimento é a capacidade inata, natural, já nasce conosco, que nos permite percebermos de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar em nós. E aí, a gente pensa que são só as pendências psicológicas que nós temos, tal como inveja, raiva, ciúme. Não. Muitas das vezes, somos bloqueados por repressões da nossa infância. Pode vir também de encarnações anteriores, mas muitas das vezes acontece na infância. Quando o pai ou a mãe, o educador fala, mas você é burro, você não aprende, desse jeito você não vai ser ninguém na vida, e a criança, naquele momento, vai ter aquilo como uma afirmação, que ela não vale nada, ela vai crescer, ela vai estudar, mas ela vai ter sempre ali
no seu subconsciente, porque não foi trabalhado, aquela crença de que ela não valia nada. Tem muita gente, muitos de nós, muitos seres humanos, com vários cursos, curso superior, mestrado, doutorado, mas não conseguem prosperar, ter sucesso na sua vida profissional, às vezes na sua vida afetiva. E ele diz aqui, ao mesmo tempo, o autoconhecimento amplia a nossa consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Por isso que Jesus nos fala, brilha a vossa luz. Todos nós temos essa luz divina, essa centelha divina em nós. Os benfeitores espirituais nos orientam que as leis divinas estão na nossa consciência, escritas na nossa consciência. As leis divinas ou leis naturais. Mas nós bloqueamos, quando encarnados, através da mente, com essas crenças que elas foram colocadas e nós aceitamos ela como uma realidade que vai agir em nós de forma positiva ou de forma negativa, de forma a nos auxiliar a nossa caminhada evolutiva, espiritualmente, materialmente falando, ou reprimindo as nossas potencialidades, ou gerando crenças negativas que nos afastam da possibilidade, como o Hamed traz nesse capítulo, de nós nos alinharmos com a verdade que Jesus nos traz, de pertencermos a essa verdade que Jesus, para que possamos ouvir a voz do Mestre através do seu Evangelho e coloquemos em prática. E aí, voltando para Hamed, nós vimos aí que ele fala, sobre a necessidade de aceitarmos a nossa verdade, nós vimos aí propostas que nós temos e nós já nos esclarecemos nos estudos que o Bezerra proporcionou para nós, a espiritualidade nos trouxe, mas Hamed continua. O que é a verdade? Como eu comentei no início da nossa exposição, lá na Bíblia, no versículo 37, Pilatos pergunta o que é a verdade, e o versículo 38 não há resposta de Jesus. Pilatos já se dirige aos judeus lá da sacada do local onde eles estavam. Mas aqui Hamed colocou assim, disse o mestre, vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, que pertence à verdade, ouve a minha voz. E nós já vimos o que é pertencer a essa verdade. E Hamed nos traz essa informação, esse esclarecimento que, para pertencermos a essa verdade, precisamos aceitar as nossas verdades, porque elas estão bloqueadas no nosso subconsciente e bloqueiam a nossa possibilidade também de aceitar a verdade que Jesus nos trouxe, que Jesus nos traz. E aí, Hamed ainda nos fala sobre um outro desafio para nós. Como estamos encarnados, nós percebemos as coisas através dos sentidos físicos. E, na mente, através da razão, da racionalidade das coisas. Aí, Hamed nos fala sobre as crenças e os sentidos físicos. Normalmente, não sei se de repente vocês já ouviram falar ou já falaram, quando está se questionando algum assunto, se comentando, e alguém fala, pô, mas aconteceu isso? Aí fulano diz assim, não, aconteceu, é fato, não é história, não, é fato. E às vezes a gente fala assim, quanto aos fatos, não há que contestar, são fatos. Mas só quando eventos, e todos os eventos têm a ver com fatores emocionais, psicológicos, não temos como usar a racionalidade para 100% afirmar uma verdade, mesmo que seja fato. E é isso que o Hamed nos traz nesse parágrafo. Ele diz assim, cremos no que vemos, porém, muitas vezes os nossos órgãos dos sentidos nos enganam. Vejamos alguns exemplos. Ele traz aqui 3 exemplos. Ele fala assim, a Terra parece parada, mas ela está numa velocidade fantástica. E para o nosso referencial, onde nós nos encontramos, ela parece parada.
mas os nossos sentidos não conseguem perceber, trazer para nós, a nível de nós identificarmos que a Terra está girando. Desculpe. Hamed também nos diz: o arco-íris nada mais é do que raios de sol atravessando gotículas d'água. A gente tem um conhecimento, estudou ali em ciências físicas, mas a primeira ideia que a gente tem, ainda quando a gente olha o arco-íris, vê uma coisa fantástica. A gente até romantiza, né? E coloca ela como uma coisa transcendente. A gente até fala, pô, tem um arco-íris aí, vamos fazer um pedido, porque quando o arco-íris aparece é uma coisa boa. Então, a gente leva a coisa para o lado esotérico, né? Mas são gotas d'água atravessando os raios de sol. E Hamed fala também, que é interessante, eu particularmente gosto muito de admirar as estrelas à noite. Ele diz assim: certas estrelas que vislumbramos nos céus já não existem. Contudo, devido às distâncias enormes a serem percorridas, as suas luzes continuam aportando na nossa atmosfera, na atmosfera do planeta Terra, dando-nos a falsa impressão de vida real. Então, tem muitas luzes, né, de estrelas que nós estamos percebendo no céu e essas estrelas já não existem mais. Então, Hamed vem trazer aqui como os nossos sentidos, eles não nos dão uma visão 100% de muitas coisas, de muitos pontos de vista. Agora, imaginemos quando se trata do emocional. Nós falamos quando ocorre um crime, fulano foi muito brutal, é fato. Mas como é que ele vai fazer se é um monstro? Mas o que é que Jesus nos diz em relação ao outro? Jesus nos ensina, nos orienta, e essa é uma das verdades que Jesus nos trouxe, que não devemos julgar, porque nós não conhecemos toda a história. Não cabe a nós julgarmos. Existe um fato, mas nós estamos fazendo um julgamento sobre aquela pessoa e não sobre o fato. Mas foi a pessoa que realizou. Por isso que a nossa justiça, por não ter uma percepção mais ampla daquela situação, de todo o processo que envolveu, que acabou sendo consolidado por um crime, por exemplo, é que Jesus nos orienta para não julgarmos. Mas nós fazemos o nosso julgamento. E nós mesmos nos julgamos. De repente, estamos dentro da doutrina espírita e a gente, poxa, mas eu não devia ter errado, estou me sentindo culpado, não vou mais participar de nada na doutrina, não vou fazer palestra porque eu não devia ter feito isso. Não, somos imperfeitos. Temos que aceitar as nossas limitações, como o Hamed, Joana de Ângeles, Hermance e outros espíritos da área da psicologia nos orientam. E aí, procurarmos repararmos as nossas faltas, nos aprimorarmos, como Joana de Ângeles nos traz no Ser Consciente. E Hamed vai um pouquinho mais ainda, falando sobre aquelas crenças, as crenças que nós comentamos aí ao longo da nossa exposição. Ele diz assim: cremos no que nos disseram, e embora não sejam situações vivenciadas ou experimentadas por nós, muitas das vezes aceitamos como verdades absolutas, quando, de fato, eram conceitos relativos. E uma coisa que era verdade há tempos atrás, algumas décadas ou há séculos, hoje já não são mais, porque houve avanços tecnológicos, houve descobrimentos em relação às ciências psicológicas, principalmente na área da psicologia, que faz com que nós busquemos a necessidade de rever conceitos em relação a certas crenças. É o que a Hamed está falando. E ele diz que, em consequência dessas crenças que nós aceitamos e armazenamos no nosso subconsciente, nós temos maneiras erradas de ver a sexualidade, a religião, como eu citei o exemplo lá da parábola do rico, ainda há pouco, sobre o casamento, sobre as raças, as profissões. E tudo isso, essas percepções distorcidas, nos distanciam cada vez mais da realidade das situações e das criaturas com as quais convivemos.
nós nos limitamos, essas limitações nós projetamos no próximo, e isso nos afasta da caridade, nos afasta da empatia, nos afasta da possibilidade, inclusive, de nós sermos pacientes e compassivos conosco mesmo, com as nossas pendências, as nossas imperfeições. E para a gente trabalhar isso, Hamed nos traz essa proposta de aceitarmos as nossas verdades, aceitarmos que temos pendências, para que possamos trabalhar essas pendências. Através, nós vimos ali as ferramentas, aceitação, reforma íntima, autoconhecimento, identificamos a origem e nós vamos fazer os reparos devidos para modificar, ressignificar essas crenças, né? Através de uma reprogramação do nosso subconsciente. E aí, por fim, Hamed nos fala sobre como nós vamos fazer esse trabalho, né, de nos alinharmos com as propostas do Evangelho de Jesus, da verdade que Jesus nos trouxe, e que Jesus se definiu como o caminho, a verdade e a vida para nós. E ele exemplificou essas verdades. Ele não julgou ninguém no momento, aqueles que o condenaram, muito pelo contrário. Ele pediu a Deus que os perdoassem, porque nós, que estávamos sendo representados por aquele grupo na hora da crucificação, né, estávamos ali insanamente condenando o Salvador, o libertador das nossas almas, e Jesus nos perdoou e pediu ao Pai que nos perdoasse, né, porque não sabíamos o que fazíamos. E ainda hoje não sabemos o que fazemos. Muitas verdades ainda não são aceitas por nós. Essas verdades que o Mestre nos traz. Por isso estamos com necessidade de retornarmos através de reencarnações. E na percepção, sobre a percepção intuitiva, Hamed nos diz assim, que é o último parágrafo desse tópico. Colocamos ele todo aqui na íntegra. Em vista disso, procuremos sintonizar-nos com os olhos espirituais. Olha que interessante. Porquanto a nossa percepção intuitiva é mais ampla e mais precisa que a visão física. E abramos as comportas de nossa alma para que possamos captar as inspirações divinas que deliberam. Faz com que, através dessa análise que vai ter como referencial a moral do Cristo, a moral que o Evangelho nos traz, vão fazer que nós tomemos as nossas ações na nossa vida, através de cada existência terrena, em toda parte. E por isso que Jesus nos diz que devemos, antes de qualquer coisa que façamos, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas com o apoio, com o suporte das verdades que Jesus nos trouxe. Qualquer coisa que nós vamos fazer, elas estão, vamos analisar, vamos buscar a inspiração divina, a doutrina espírita nos orienta. Nós temos o hábito, e que bom o hábito de fazermos uma prece antes de iniciarmos qualquer atividade. E que nós possamos adotar esse hábito em todos os momentos da nossa caminhada. Não precisa ser uma prece longa, mas nos lembrarmos de Deus, dos benfeitores espirituais, do Mestre Jesus, sempre que tivermos que tomar uma atitude, iniciarmos uma tarefa, seja sair com o nosso carro, comprar alguma coisa, das tarefas mais simples, pequenas, dos cuidados com o nosso corpo, com a nossa mente, até as tarefas maiores, que consideramos maiores, porque todas as tarefas são importantes para o nosso crescimento, para a nossa elevação. E Hamed continua, somente assim estaremos mais perto de conhecermos a verdade, a qual se referia e ainda se refere através do seu Evangelho o Mestre Jesus.
E a proposta de Hamed é essa, né? A nossa percepção intuitiva. Todos nós temos. Quando nós buscamos, através da prece, essa conexão divina, estamos fazendo, consolidando essa conexão com nossos anjos guardiães, com os nossos benfeitores espirituais, com todos os espíritos amigos que nos assistem. Mas isso vai ter fatores que vão fazer com que essa conexão seja efetiva. E isso está no nível do que nós sentimos. Eu estou buscando a conexão com o Mestre Jesus, mas qual o sentimento que está me movendo naquele momento? É a raiva? É a mágoa? É o ressentimento? É a inveja? É a tristeza? Esses sentimentos vão bloquear essa possibilidade. E é interessante aquele capítulo do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, quando Jesus, logo no item 1, Jesus, a espiritualidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz esse ensinamento de Jesus, que não podemos servir a dois senhores. Ou vamos amar a um e odiar o outro, ou vamos nos afeiçoar a um, se identificar com um e desprezar o outro. Então, se nós estamos verbalizando uma oração e sentindo raiva, nós estamos servindo a dois senhores, mentalmente falando. Nós estamos buscando a conexão divina, mas a energia que nós estamos naquele momento transmitindo, a frequência que nós estamos vibrando é da raiva. E como nós estamos no mundo de expiação e provas onde predomina o mal, a predominância, por conta da frequência, vai ser da raiva. E por isso que, muitas das vezes, a gente faz a nossa prece, a nossa oração, e nós nem sentimos em nós aquela força, aquela energia que está saindo da prece, porque estamos mentalmente conflitados com o que nós estamos sentindo, pensando, sentindo, e a prece que nós estamos proferindo, e aquilo que nós estamos pedindo também. Por isso que é importante aceitarmos as nossas verdades para ressignificarmos as nossas crenças e, paralelamente, trabalharmos as verdades do Mestre Jesus. Mas todas as vezes que as nossas verdades elas são reprimidas por nós, é um sinal, e vem através de emoções no corpo físico, que nós precisamos recalcular a nossa rota, redirecionar a nossa caminhada. E essa é a nossa proposta de hoje. No livro tem na íntegra, mas foram colocados, como eu falei ainda há pouco, todos os parágrafos, os itens que Hamed trouxe para nós, para a nossa reflexão. E também nós vamos colocar à disposição, tanto em PDF como em PowerPoint, o que foi colocado aqui para nossa consulta, para rever alguma coisa, deverá possivelmente também estar aí no nosso canal no YouTube. Eu passo, então, a palavra para a nossa dirigente e eu vou fazer aqui, sair aqui da apresentação. Você já... Não, ainda não. Ok, Selmi, maravilhosa, muito boa. Era bom que a gente internalizasse isso e botasse em prática mesmo, sabe, Selmi? Nós precisamos muito trabalhar conosco mesmo. É isso mesmo, foi maravilhosa. A sua palestra foi maravilhosa mesmo. Agora, quero saber se alguém deseja fazer alguma pergunta para o seu Almir. Bem, na verdade, boa noite. Esse tipo de palestra, assim, é muito difícil de ter uma pergunta, né? Ainda bem que é gravado e, assim, a reflexão que a gente sempre deixa para as pessoas a reflexão não, né? A gente parasse para assistir coisas realmente interessantes que nos ajudassem a refletir, muitos dos nossos problemas seriam melhor digeridos, né? Então, agradecer ao Almir o preparo que ele teve e vamos adiante. Então, nós vamos fazer o encerramento. O Iracilo vai fazer a prece de encerramento. Amigo Jesus, obrigada por esse momento, essa oportunidade que aqui estamos tendo de participar desse estudo.
no que devemos nos esforçar para pormos em prática. Mestre amigo, que as vossas bênçãos irradiem a todos nós, nossos familiares. E que assim seja, assim. Que assim seja. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite a todos. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, seu Almir. Muito obrigada. Um abraço na Dilce. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado. E Uma estamos boa aqui. noite a Boa todos. noite, um abraço.